gente? Lembra que eu falei da escola paralisada, que ela é o quê? Uma escola ativa, mas ela está simplesmente paralisada. O que que nós precisamos fazer para poder estar encaminhando esse recurso para que a escola que receba os alunos, onde os alunos foram realocados, possa utilizar? A gente tem que identificar o saldo, se é do PDDE, a ação agregada, qual que é o saldo da escola que foi paralisada. Lembrando, se tem vários saldos, gente, não tem problema, viu? Vocês podem identificar de várias contas. Verificar se os alunos da escola paralisada foram realmente realocados para um único estabelecimento de ensino. Você precisa verificar isso. Vamos supor que nós temos 20 crianças de uma escolinha rural. E aí, nessa escolinha, ela foi paralisada e ela tinha um ex próprio. Vamos supor. Ela tinha um ex próprio. E aí, essas crianças foram realocadas para mais 2 escolas. Você tem que verificar para qual escola que ela foi realocada. Por que que você tem que verificar isso? Porque você precisa fazer a prestação de conta de acordo com o que foi comprado na escola de realocação, entendeu? Por exemplo, a minha escola Passarinho Amarelo, ela tem algumas crianças, mas ela está paralisada, e eu vou encaminhar ela para essas 5 crianças para a escola Chapeuzinho Vermelho, porque lá tem pré-escolar, e eu vou encaminhar mais 10 crianças para a escola Chapeuzinho Azul, porque lá tem séries iniciais. Então, o recurso da minha escola do Passarinho Amarelo, ela tem que vir auxiliar essas 2 escolas. Você pode enviar esse recurso para as 2 escolas, de acordo com o proporcional de alunos, tudo certinho. Você pode olhar todos os recursos que estão lá para você realocar os recursos. Gente, lembrando que vocês não vão fazer transferência nenhuma para conta de ninguém. Vocês vão prestar conta exatamente na escola que está paralisada. Vocês simplesmente vão fazer as compras para poder estar colocando as compras nas escolas que receberam as crianças. Não inventa de pegar e fazer a transferência. O que foi falado aqui nessas lives? Foi falado que é necessário que você transfira e realoque o recurso, não é a conta bancária, certo? A transferência que você faz é somente do recurso para que seja utilizado nas escolas. Você não vai fazer nenhuma transferência por banco, não. Nenhuma. Então, por quê? Quando você for prestar conta, você vai prestar conta no CNPJ do PDDE da UEX. Da UEX que recebeu o recurso, mesmo que ela estivesse paralisada. O que você vai pegar? As mesmas coisas, pesquisa de preço, aquisição, contratação, ata. Não pode deixar de colocar as atas. Coloque todas as atas, coloque todas as explicações, dê informação para o conselho. Por que isso está acontecendo? É muito importante. Você tem que ter tudo isso. E é bom que você encaminhe essa prestação de contas juntamente com toda essa papelada para a EEX, que é a entidade executora. Ok. Lembrando que a escola extinta tem que devolver o saldo para o FNDE, tá? Então, não existe esse negócio de utilizar o saldo da escola extinta. Tá bom. Então, eu vou só relembrar vocês. Não existe uma semelhança entre paralisação e extinção. Paralisação é quando para por um certo tempo e ainda continua ativa. Extinção é quando ela extingue totalmente, acaba com o CNPJ, acaba com tudo, tá? Mas, olha só. No entanto, se não existirem mais escolas sem UEX, ativas e beneficiárias do PDDE, por meio da Prefeitura ou Secretaria de Estado, os recursos terão que ser todos devolvidos para a União. Ou como assim? Gente, olha só, se vocês, se a escola ela foi paralisada e ela foi extinta, e ela não tem mais nenhuma outra escola dentro da EEX, no caso, né, que está dentro da entidade executora que possa utilizar o recurso. Você não pode utilizar ele para uma escola de unidade executora. Não pode. Porque você só pode utilizar, de acordo com a resolução número 8, nas escolas que fazem parte da EEX ou do consórcio. Então, vocês prestem bem atenção nisso, ok? É assim, de acordo com a resolução, não pode. Você só vai destinar o recurso de uma UEX para uma outra UEX quando a escola for somente paralisada e as crianças forem realocadas. Você vai destinar o recurso da escolinha que está vinculada à EEX, que não tem nenhuma unidade executora,
somente para as escolinhas que estão também sem unidade executora. Se não existe, o recurso tem que ser devolvido. Até aí tudo bem? Então vamos dar continuidade. O artigo 5 da resolução número 16 de dezembro de 2015 diz o seguinte. O artigo 2 fala que o repasse dos recursos a serem destinados anualmente às escolas e calculados da forma estabelecida no artigo 11 da resolução número 10 de 18 de abril. O que o artigo 5 vem mudando, né? Que vem fazendo essa alteração também dentro da resolução número 8. Você lembra que os saldos antes era de uma vez só, né? Encaminhava o saldo PDDE de uma vez só, colocava na conta. Aí foram colocados os saldos semestrais, pago em 2 parcelas, depois da resolução em 2 parcelas. Só que na resolução número 16, ela dizia que se você não gastasse a primeira parcela, você não receberia a segunda. Lembra disso? Na resolução número 8 já é diferente. Você pode gastar a primeira parcela, terminar de gastar ela toda e depois gastar ela juntamente com a segunda. Vai ser normal. Não vai ter esse problema. Então não vai haver mais desconto, não vai haver mais devolução, não vai ter mais nada disso. O artigo 7º da resolução diz assim: os saldos remanescentes nas contas bancárias das ações do PDDE, denominada a título PDDE a título emergencial, projeto, adequação, PEIP, ele está falando sobre todas as ações agregadas, certo? Ele está dizendo o seguinte: esses saldos, eles podem ser gastos, mesmo que a conta, que a ação recebida originalmente não seja concluída. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Eu recebi o recurso do Mais Educação. E aí, no recurso do Mais Educação, eu acabei conseguindo fazer todo o projeto do Mais Educação, mas sobrou recurso na conta. Eu posso pegar e estar gastando com outras ações da escola? Posso. Posso gastar com outras ações da escola. Para isso, eu vou ter que ter ata, justificativa. Por quê? Porque eu já dei fim naquela ação anterior, que era o projeto do Mais Educação. Tá? Mas e se não for assim? Vou dar um exemplo. Eu tenho um recurso do Mais Alfabetização, que é a ação agregada. E aí eu não consegui executar e tá ficando inviável de executar porque o recurso é muito pouco, não tem condição, mas eu continuo com saldo na conta. O que eu faço? Eu posso também gastar esse recurso em outras ações? Sim. Na verdade, acontece da seguinte maneira. As perguntas que saem. Mas se a obra tivesse sido concluída e sobrasse parte da verba, o que eu iria fazer? E se eu não tivesse como realizar a atividade prevista devido ao recurso recebido, não ter condição de... O que eu vou fazer? É o que ela está explicando. Ela fala que todos os saldos antes ficavam bem ociosos e permaneciam nas contas. E aí você ia reprogramando sem saber o que fazer com aquele saldo. Para que isso não aconteça, o que a gente pode fazer? Os saldos, eles permaneciam ociosos, então eu ficava reprogramando, não tinha jeito. Então, o que foi feito através dessa resolução? Olha só. Os saldos podiam ser muito bem investidos para suprir em outra necessidade, mas não tinha como, porque não existia condição. E aí, eu vou supor que eu tenho R$6.000 na conta do Mais Alfabetização e eu não estou conseguindo fazer nada, eu estou apenas reprogramando. Eu posso utilizar ele? Pode. Você vai utilizar numa ação que seja uma ação para a escola. Não tem problema. O que você precisa fazer? Por exemplo, você pode usar para manutenção, aquisição de material pedagógico, conservação e melhoria da infraestrutura da escola. Isso está dentro do PDDE. Avaliação das atividades dos projetos pedagógicos, atividade educacional, material permanente. Tá, mas aí você tem que verificar uma coisa. Você vai usar para material permanente. Tá, mas o recurso de Mais Alfabetização não é para material permanente. O recurso que veio é somente para custeio. Então, utiliza na área de custeio. Vocês têm uma resolução onde fala sobre tudo isso, a resolução do Tesouro. Ela fala sobre o que é custeio e o que é capital, e você pode utilizar. Então você pode utilizar o recurso. Então tá, aí essa resolução então me dá flexibilidade? Sim, ela te dá flexibilidade. Porque olha só, a ação ela está em andamento. Vamos supor, tem uma ação em andamento e aí a utilização do recurso vai ser para outro fim. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu estou no Mais Educação, ainda estou fazendo Mais Educação e essa ação está em andamento. Não está acontecendo, né, gente? Mas eu vou dar um exemplo. Aí a ação está em andamento do Mais Educação, mas aí eu não tenho como terminar essa ação.
Eu vou ter que encerrar o programa e prestar conta do recurso, mas eu tenho necessidade de utilizar esse recurso em outras áreas da escola que a ajudariam. Por quê? Porque eu não tenho condição, tá inviável de eu dar continuidade. Posso utilizar o recurso? Sim. Porque você está com inviabilidade. Sim, porque você está com inviabilidade de utilizar o recurso, de executar os recursos nos fins que foram originalmente previstos. Tá? Então eu não consigo utilizar por mais alfabetização, posso fazer outra coisa? Pode, a resolução ela te dá essa liberdade de você fazer, por quê? Porque a resolução não quer que a escola fique parada. Então tá. Vamos supor que aquelas ações também que tem muito tempo, que já não deposita mais dinheiro, igual o PDE Escola, né? O Plano de Desenvolvimento da Escola, você já pode estar usando direto. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo numa cidade. Muito legal. Cheguei lá na cidade e lá tinha um recurso do Plano de Desenvolvimento da Escola, que já estava lá há mais de 4 anos, e eles só iam reprogramando, e eles não sabiam o que fazer, porque eles não conseguiam nem fechar a conta, nem conseguiam utilizar o recurso. Aí a gente pegando o plano do PDE da escola, nós vimos que tinha oficinas para os professores. Aí eles falaram, mas já deu essas oficinas e tudo, eu posso fazer de novo? Podia sim. Ele estava utilizando dentro da própria meta do PDE escola, ele não estava fugindo na ação. Aí o que ele fez? Ele pegou todo aquele recurso que tinha lá e organizou oficinas para os professores. Porque isso também está de acordo com a lei, a LDB, no artigo 70. E aí ele fez a formação de professores, iniciou o ano letivo com as oficinas com os professores, prestou conta e deu tudo ok. Porque o recurso estava lá, não ia ser mais depositado nenhum recurso, é um tipo de conta que não é depositado. Ele fez a justificativa, colocou todos os orçamentos, fez tudo certinho e prestou conta. Aí o que acontece? Depois de 2 anos que essa conta está inativada, porque ela já está zerada, ela vai simplesmente extinguir. Ela vai desaparecer, né? Na verdade não é bem essa palavra. Ela vai parar de ser utilizada. Então ela fica inativa, só que se você continuar deixando algum recursinho lá, ela vai continuar ativa. Então o que é interessante você verificar? Comece a gastar os recursos aqueles valores residuais que estão bem abaixo assim, de R$100. E aí começa a gastar aqueles recursos para poder você prestar conta. Você não vai transferir, vou lembrar novamente. Você vai prestar conta dentro da conta lá específica. Você não vai fazer a transferência, certo? Você vai estar comprando material, mas você não vai fazer a transferência. Você vai estar pagando, você vai estar justificando em ata. Você está zerando essa conta, ok? Tá. Então tá bom. Já que eu estou utilizando o saldo de PDD, a estrutura e tudo, a meta não foi prevista, a meta não foi alcançada, a meta ficou inviável, o que eu devo fazer para prestar conta? Então vamos explicar um pouco mais. Na prestação de conta você vai saber que todos os documentos são muito parecidos. Identifica o saldo de ação agregada, tá? A agência, qual que é a conta, onde que está depositado. Identifica a categoria econômica, custeio e capital, não deixe de identificar isso, isso é muito importante. Olha lá qual o percentual, se foi 80-20, se foi 50-50, para você identificar certinho o que é de custeio e o que é de capital. Avalie se o propósito original do recurso já foi alcançado, verifica se tem condição, se não tem, chama o conselho, faz uma ata, dê explicação para que todo mundo entenda como que vai ser essa destinação do recurso. Deixe tudo bem transparente, bem claro, porque você está utilizando um recurso federal, um recurso público. Então, quando a gente utiliza um recurso público, nós temos que prestar conta e quanto mais transparência nós tivermos, melhor é. Tá? Defina coletivamente qual que vai ser a destinação, né, desses objetivos, a conformidade. Por que vocês estão fazendo isso? Registre. Tudo vocês têm que registrar em ata. Registre a destinação do recurso. Realize a execução, faça pesquisa de preço, contratação, pagamento e depois preste conta para zerar a conta. Muito tranquilo, gente, não tem nada de dificuldade. O importante é que você não fique com o recurso parado na conta. Se você está com inviabilidade, você está precisando de uma outra coisa. Principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente tem tantas dificuldades assim. Podem vir outros tempos também que podem atrapalhar e dificultar as nossas vidas, porque sempre acontece algo diferente.
E aí você precisa estar organizando a escola, arrumando a escola, trabalhando na infraestrutura da escola, porque quando voltar tudo de novo, quando voltar tudo ao normal, você tem uma escola toda organizada, ok? Esse vídeo é para você ficar bem antenado. Tá, então vamos lá. Já que você quer fazer isso, quando que a gente pode fazer? Imediatamente. Faça logo, especificamente com esses valores que são residuais, gente. Se o valor é residual, faça logo. Tá, então a quem se aplica? Todas as UECs que têm saldo das ações agregadas. Todas elas, gente. Todas as unidades executoras que têm saldo de ações agregadas. Na hora de prestar conta X, você tem que prestar conta organizando tudo, explicando tudo e mandando todas as atas, enviando tudo bem organizadinho. Lembrete, se ainda for possível utilizar o recurso na ação prevista, a entidade deve priorizar esse fim. Então tá, eu posso ainda continuar, eu ainda posso usar nessa atividade que eu tinha anterior, que era o plano original. Então utilize para esse fim, se for possível, tá? A prioridade é para tal fim. Mas aí a gente depois vai falar mais um pouquinho sobre como a gente sanar as falhas quando acontecem essas restituições de valores. Fique no próximo vídeo conosco.